O estranho homem-coelho leva nossos aventureiros para dentro de uma caverna. Lá dentro, um pequeno lago brilhante, iluminando todo o espaço. Parecia magia. Na sua superfície, imagens de auroras boreais, montanhas nevadas e um lindo casal apaixonado. Troá, sentindo as oscilantes temperaturas do local, começou a cantar ao redor da água. Mas que frio, começou a nevar. Faz calor, isso vai esquentar. Vou chamar você para nadar. Vem cá nadar, nadar, vem cá nadar. Olha, o frio voltou, me congelou. Lugar estranho, mas me encantou. Vem cá nadar, nadar, vem cá nadar. Vamos dançar, sassar e depois nadar. Vem cá nadar, nadar, vem cá nadar. Os aventureiros, dançantes e animados com a enérgica cantoria, adentram no lago e são sugados por uma luz ofuscante. Onde será que eles foram parar? Olá, aqui é o Tiamat e a primeira vez que eu vi a bandeira do Canadá eu achei que era uma folha de maconha. Que é isso, cara? E aí a primeira cidade que eu vi referência é Quebec, mano. Aí não dá, né? Não queria falar nada não, mas a cidade onde eu moro é a capital da Jamaica, hein? Meu Deus! O negócio tá estranho, o negócio tá... Ah, meu, eu não quero nem falar nada depois dessa. Não, o podcast sobre bagulhos estranhos vai ser outro. Oi, eu sou o Baldur e eu vim descobrir se realmente no Canadá as pessoas falam por favor, please ou s'il vous plaît. Olha, temos áudios em francês aqui, que bonito. Olha aí, cara, minha pronúncia é ótima, excelente, eu sou multilingüe, polilingue, como é que fala? Quem sabe? Poliglota. Fala como o York, o que tá falando? Como York. Isso, e nem muito bem, não sei conjugar os verbos. Olá, eu sou o Aldão Monero. Alguém sabe se a Luísa já voltou do Canadá? Porra! Não, isso é o que, cara? Que ano isso, meu? Que ano foi isso? 2013? O Aldão Monero é a única pessoa na cidade que eu conheci que não sabia da piada da Luísa. Se ela não voltou ainda, ela já tá com tempo suficiente lá pra tirar o visto, né? Meu Deus do céu. Cara, eu tinha certeza que alguém ia fazer piada com a Luísa. Com certeza. Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, não, vou deixar pra alguém fazer. Vou mais. Olá, aqui é Troá, o Bardo, e eu não sei se dá pra fazer álcool do milho, mas da cana dá. Santo Cristo! Não, velho, não, cara, não. Muito bem, gente. Hoje estamos com 2 convidados aqui, porque o Bron ficou na carroça dormindo. Tá sempre dormindo, né? E daí, em compensação, o Dabonero veio aqui preencher o buraco dele, né, o Dabonero? O Bron vai ter muito que explicar aí depois do próximo episódio. Mas muito bem, o nosso episódio hoje é um episódio bem diferenciado aí, que a gente vai falar sobre pessoas que estão em outros países e a gente vai procurar entender um pouquinho melhor o que acontece, o que seria bacana pra gente conhecer lá. Então hoje a gente tá aqui com o Igor, que ele é formado, ele faz doutorado em engenharia de materiais na Queen's University, em Kingston. Bem-vindo aí, Igor, ao nosso podcast. E aí, como já me apresentaram, eu faço doutorado na Queen's University e eu trabalho com materiais nucleares, então... Sério, mano? Cuidado que é um perigoso. Se a gente falar alguma coisa que ele não goste, o nosso país tá em perigo. Tu deve conhecer um amigo meu, o Césio. Ah, não, cara. Pra mim deu já. Ai, meu Deus. Ah, bom, já pode acabar já. Deu.
Mas enfim, estamos aqui também com a Cecília, que ela faz mestrado em engenharia mineral na Polytechnique de Montreal. Meu Deus. Foi o meu melhor processo. Nossa, velho. E aí, Cecília, tudo bem contigo? Tudo bem, vocês? Tudo tranquilo, eu Certo. acho, espero. Eu falei por todo mundo sem saber. Daqui a pouco tem gente morrendo aqui. Só avisando então, gente. Antes da gente começar aqui, eu queria agradecer lá o pessoal do Facebook, do Taverna do Dragão, que continua apoiando a gente lá nas páginas. E do pessoal da Resistência Nerd lá, que começou a compartilhar também. Não sei se começou, foi só o que eles vão compartilhar mesmo. Mas Não reclama, tchau, Nath. Agradece. Tá ótimo, tá ótimo. Agradece, cara. Não entenda como uma reclamação, tá? Mas também não vou ficar triste se continuar compartilhando. Muito obrigado, gente. Valeu aí. Mendigo de compartilhamento. Mas então, vamos lá. Vamos começar aqui a nossa super entrevista profissional. Eu quero saber de cada um de vocês como é que vocês foram parar no Canadá. De avião, provavelmente. É, Próxima pergunta, né? não, mas eu quero detalhes. Eu quero na minha mesa detalhes. Qual do empresa? casal ali. Tinha goiabinha? A empresa da goiabinha não chega, cara. Parei Olha aí. Ah, que triste, cara. Bom, eu vou começar então. Eu vim pra cá logo depois que eu acabei a graduação. Eu queria muito sair do Brasil. Eu tinha muita vontade de ir pra outro lugar. E eu tava procurando a oportunidade de fazer doutorado fora. Como eu já tinha vindo pro Canadá pra fazer um intercâmbio antes, eu achei que seria um bom lugar pra refazer meus estudos. Aí eu comecei a procurar algum professor, algum pesquisador aqui que tivesse uma bolsa e me aceitasse. E por sorte, o primeiro orientador que eu mandei e-mail, ele me respondeu falando que tinha uma oportunidade e eu acabei vindo pra cá. Foi, por sorte... Nossa, mas da primeira vez, cara. Não, Foi. Não parece sorte, talvez competência, um bom currículo. Se alguém aprender a operar armas de fogo aí no nosso grupo, a gente já tem um sniper. Olha aí. Como diz um colega meu de trabalho, cada enxadada é uma minhoca, né? Tu trabalha capinando, tio. Tinha que trabalhar assim, no ramo de tecnologia, cara. A gente faz de tudo que dá, né? Faz quanto tempo que você tá aí? Já faz 3 anos. Eu vim pra cá em 2016. Caramba, e nem tem data pra voltar. A ideia é, bom, quando eu acabar o doutorado, eu tenho direito a um visto de trabalho. Então, após Nossa, o doutorado, eu vou legal. ficar aqui provavelmente mais 3 anos. E se tudo der certo, depois de 1 ano eu já consigo minha residência permanente, daí eu não preciso mais voltar. Que bacana, cara. Esse visto é por conta da faculdade ou por conta do trabalho que tu vai ter? Não, isso é o visto que você ganha depois da sua pós-graduação, é um visto governamental, que eles dão para todos os alunos de pós-graduação. Você ganha um visto de trabalho válido por até 2 vezes o tempo de estudo. Não, mas é no máximo 3 anos. Certo. E depois pode ser renovado esse visto. Não, esse visto é uma vez só, mas o que acontece na maioria dos casos é quando você trabalha 1 ano no Canadá, você está elegível para fazer o residência permanente, né? Que seria tipo o Green Card aqui do Canadá. Sim. Então, depois de 1 ano eu faria isso e quase sempre, diria 80% dos casos, você aceita. Então, a chance de ficar por aqui é alta. Que legal. Não quero gorar, mas espero que dê certo. Vai dar, né? que bacana. Você sabe Vai dar, que eu tenho planos de ir pro Canadá também nos próximos anos. Dá, você tá pensando em vir pra qual área? Pra que me aceitar, né? Capinar, né? Tem muito lote aí pra capinar. O negócio da minhoca tá... Tem lote de gelo, se você quiser vir aqui tirar um pouco de gelo, um pouco de Olha, neve. mão de obra Olha aí, é ó. necessária. Aí eu vou acabar entrando numa fria, né? Nossa, nossa. Ô, meu, sério, cara, a gente tem que policiar o que fala aqui, meu. As pessoas não, começam tá a ter complicado, câncer né? do cérebro pra ouvir a gente, velho. Cecília, então conta um pouquinho pra gente, assim como o Igor contou, como é que você foi parar aí e quais são as expectativas aí pros próximos anos. Então, o Igor é meu namorado, né? E ele vindo pra cá, eu decidi vir atrás. Só que eu não quis ficar na mesma cidade que ele, que eu achei que Kingston não era tudo isso. E como a gente já tinha morado em Montreal Nossa, não durante fala o isso da Kingston, faz excelentes pendrives. Falou, tá, mas... Ah, cara. Mas então, eu preferia ficar em Montreal, porque eu era mais confortável falando francês também. E aí eu, mesma coisa, mandei e-mail pra professor. E primeira tentativa, o professor respondeu. Eu falei, fechou. Só que eu faço mestrado. Galera é muito prodígio, né, cara? Tá louco. Pô, eu vou... eu acho Consegue que ver os professores aí. Ah, que Primeira loteira, né? tentativa, cara. Como assim? Eles têm WhatsApp.
É que o brasileiro tem medo de tentar. E, cara, mandar um e-mail não vai matar ninguém. Manda e-mail. Manda e-mail é fácil. É isso aí, cara. Tipo, esse tipo de motivação tem que a gente... tentar. Como diz uma professora minha, o não você já tem sempre, né? Como diz a professora Tu e todo tio de meia idade que quer pegar a gente em festa, né? Não tá fácil. Mas conta pra gente, Cecília, quais são as expectativas aí pros próximos anos? Você vai querer continuar no Canadá? Vai querer voltar? Com certeza. Não vai. Não, a gente não tava querendo ficar no Brasil, não. Que no Brasil tava ruim, tava muito difícil. Eu não vejo nenhum colega meu conseguindo um emprego bom, coisa assim. Porque eu me formei em engenharia geológica. Então, tá horrível essa área aí. Só dá problema. E, bom, em último caso, eu posso voltar pro Brasil com o diploma que eu tenho daqui. Vai ser bem reconhecido. Com certeza consigo, pelo menos, ir dar aula na faculdade, ser professora substituta. Mas a ideia é ficar. A minha área é boa aqui. Sempre tem um monte de emprego. Então, terminando o mestrado, que eu termino mais ou menos em maio do ano que vem, tentar procurar um emprego. Mas todo mundo me fala que vai dar. Que, tipo, tem muito emprego na minha área que é garantido. Então, só pra fazer um parêntesezinho aqui rápido, que eu sou desenvolvedor, né? Então eu já fui em algumas DevConfs aqui, que acontece aqui em Porto Alegre, e sempre tem uma empresa de Montreal alguma coisa lá, que ela tá sempre com stand lá, tentando chamar bastante gente. Então acho que tem bastante ponto de trabalho, assim, pra ir pro Canadá, porque eles recebem muito bem o pessoal aí, né? Ele tem um monte de política pra trazer gente. Mão de obra qualificada, sempre tá em falta. Exatamente. Isso, eles aceitam bastante gente. Aqui em Montreal é um polo grande de desenvolvimento de games, né? Tem a Ubisoft, acho que tem mais umas outras empresas menores que fazem games aqui. Sim, justamente, eu tô fazendo pós em desenvolvimento de jogos, então depois que terminar eu vou tentar me aplicar. Sim, eu acho que vale a tentativa, sim. Aqui eles têm bastante oportunidade, essa parte tá crescendo por aqui. Sim. Pelo que eu vejo, eles até tem um curso específico, técnico aqui, que eles criaram há pouco tempo, só pra abranger a demanda. Eu acho que a maioria dos brasileiros que moram em Montreal trabalha com isso. Realmente, vem muito brasileiro trabalhar com isso, vale a pena. Tô à beira de mandar meu e-mail antes de me formar. Inclusive, antes de acabar esse podcast. Cara, eu te falar que não é uma má ideia. Não, acho que primeiro eu termino o podcast, depois mando o e-mail. Pelo menos. Não, eu quero me informar antes, gente, porque depois fica mais difícil de estudar. Aqui eu já tenho... Mas manda e-mail, uns 6 meses antes de você terminar a faculdade, que aí você já vem, termina a faculdade, você já tá com passagem comprada, já vem com tudo certo. 6 meses, manda um por dia, só pra não... Os processos seletivos são bem extensos aqui, então. Se eu mandar um por dia, vão excluir todos achando que é spam, né? Bom, e logo que vocês chegaram no Canadá, como é que foi a adaptação, assim? Comida, recepção das pessoas, o jeito como as coisas funcionam aí foi muito diferente? Vocês demoraram pra se adaptar? Como é que foi essa história? Eu posso falar? Pode, claro. Comida, primeiro, gente, todo tipo de comida brasileira que você quiser, você vai encontrar aqui. Tem mercadinho em toda esquina. Tipo, aqui a 3 quadras de casa tem um mercado latino que você acha. Você vai achar massa de pão de queijo, farofa, café brasileiro. Você acha feijão todas aí. as coisas. Tem feijão, gente. Eu como feijão quase todo dia. Olha aí. Tem boteco com coxinha e guaraná? Tem tipo, restaurante Cachaça brasileiro. brasileira, tem tudo. Pô, cachaça deve ser mais difícil, mas guaraná acha. Acha até, tipo, supermercado. Cara, cachaça brasileira vende na loja de cachaça aqui, na loja de bebidas. Deve achar. Olha aí. Eu acho que tem. Eu não lembro. Deixa eu fazer uma pergunta, é porque eu morei um ano, eu fiz intercâmbio, eu morei um ano nos Estados Unidos, né? E daí lá tinha uma bebida que eu gostava muito, que ela foi proibida em alguns estados, que teve gente que morreu de coma alcoólico. Ai, que legal essa história, meu. Olha o nome da bebida, é um 4 de Four Locos, com K. Sim. Tem isso aí? Não, é proibido aqui também. Tá. Olha, por um lado é até um alívio. Mas esses dias eu vi um povo vender uma dessa no Facebook. Onde eu morava era $2,50, só que uma só tu já fica triloco, né? Tu já fica... 2 tu entra em coma, vale super a pena se quiser morrer. Não, imagina tu ficar bêbado com menos de R$5, cara. O custo-benefício pelo álcool tá alto, hein? Mas, eu acho que álcool etílico do posto é mais barato, velho. Talvez se bebede mais rápido também. E também mata mais rápido, faz tudo melhor. Como alcoólico vai ser mais ligeiro aí, ó. Com certeza. Mas só adicionando, aqui tem feijão. Tem muito mais feijão que no Brasil. Tem todo tipo de feijão. Então você vai achar o feijão normal, vai achar feijão preto, vai achar feijão vermelho, vai achar feijão branco. Qual seria o feijão normal? Eu achei que fosse... Pra nós,
É que pra nós o normal é o preto. Mas tu vai pra São Paulo, normal, marrom. Carioquinha. Pra gente o marrom é o tropeiro, né? Além da comida, que do meu ponto de vista também, até pela experiência que eu tive, eu acho que é uma das coisas que mais pesam, assim. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, me mandaram direto pra um restaurante mexicano, que era a coisa mais próxima que tinha da comida brasileira. E eu parecia que eu tava comendo... Quem foi que te disse isso? Quem foi que disse que comida mexicana é próxima de comida brasileira? Parecia que eu tava tomando leite das tetas de Satanás. Provavelmente. Essa pessoa não gosta de você, Tiamat. Ou talvez ela tivesse bebido o For Locos antes de te recomendar, né? Porque a pessoa não tava bem, cara. Não, cara, era muito forte o teor de pimenta. Eu já sou um cara que eu não gosto, eu não como pimenta nem aqui. Pode me chamar de fresco, hein, mas eu não gosto de pimenta, cara. Eu não tomo. Não toma pimenta. Exatamente. É bom não tomar pimenta mesmo. Eu não como pimenta, e daí eu cheguei lá, a coisa mais próxima, e pior que realmente, o restaurante que tinha comida mais próxima da brasileira era nos restaurantes mexicanos, só que os caras carregavam muito em pimenta, sabe? Ô, Tiamat, diga. Qual é a pimenta aquela que o Bron tinha aí na tua casa, que era um vidro com um líquido preto? Era Papai Noel morreu. Meu Deus. Parece bom, não. Tu pingava no dedo e ardia o teu dedo até no... Sim, era ácido. Sim. Pimenta radioativa. Tinha carvão vegetal na pimenta, Sim, ela era não, preta. aquela, eu gosto de pimenta, mas aquela não é legal. Tá, mas enfim, além da comida, o que vocês me contam de outras dificuldades, assim, de adaptação no começo que vocês tiveram? Bom, pelo jeito, comida não foi uma dificuldade, então não são outras dificuldades. Não, eu não senti dificuldade, porque, por exemplo, aqui tem muita variedade. E como a gente cozinha bastante, então a gente acaba que bota a saudade da cozinha brasileira, a gente mata fazendo nossa própria comida. Faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Exatamente. Então a gente meio que se adaptou bem, assim, na questão de comida. Igor, faz um pão? É um miojo, um sanduíche, comida brasileira, autêntica. Referente assim, a comida, aqui no Brasil a agricultura é muito forte, então como que é a questão do preço aí da comida, aí, dos cereais, da carne? Da carne? É mais barato até. É em dólar. É mais barato? Ah, meu Deus, cara. Tira o Tiamat da cal, pelo amor de Deus. O Tiamat tá... Desculpa. Os preços aqui, eles são, eu diria até que menores. Aí. A gente não tem tanta variação como tem no Brasil, por exemplo, como depende da safra e tal. Né? Deu uma safra de tomate, deu ruim, tomate vai ficar muito caro. Aqui é bem sazonal, assim, mas os preços não variam tanto. Não, eu não diria que é sazonal, porque tudo vem de fora. Então você vai achar tomate no mesmo preço o ano inteiro. Olha, intriga. As frutas locais, assim. Por exemplo, a framboesa, que é produzido aqui, ou perto daqui. Então tem época que tá mais barato, tem época que tá mais caro, mas... Você acha o ano inteiro, mas tem essa variação, mas não é tão grande. Certo. Mas, sendo realista, você vive 90% do tempo só comprando alimentos importados. Os alimentos vêm, sei lá, do Chile, do México, tudo isso vem quase tudo de fora. Mas, pensa no preço da comida, tudo, igual, tipo, no Brasil, se o quilo do tomate custa, sei lá, R$5, aqui vai ser $5. É tudo assim, o mesmo valor, mas da moeda diferente. Então, mais caro, então. É mais caro. É óbvio que é mais caro. Mas aqui você recebe mais. Estrangeiro, né? Pra gente. Sim. Mas me conta uma coisa, comida saudável, ela é mais cara que o junk food aí? Porque, tipo, no Brasil a gente paga mais caro pelo junk food, você quer... É verdade. É verdade. Não, mas acontece que esse tipo de comida aqui é considerado comida nojenta. Tipo, você vai sair com os amigos, ninguém quer ir nesses lugares. Todo mundo fala, tipo, porra, não. Ninguém vai. Realmente. Pessoal consciente, é só quem realmente não tem dinheiro que vai nesses lugares. Isso é uma verdade, cara, não é zoeira. Você entra num lugar assim de fast food, não é limpinho nem nada, você vê que não é uma atmosfera boa, não dá vontade de ficar. É uma coisa muito estranha mesmo. A única diferença aqui no Brasil é que as pessoas querem ir lá, né? Porque a atmosfera também não é boa. Comida também não é boa. Mas parece que é mais arrumadinho, mais limpinho. Mas tu vê que, pelo menos na minha experiência, quando tu chegava lá, tu via que era realmente o pessoal que não tinha tanta grana, o pessoal classe baixa ali. Que não tinha dinheiro pra comprar comida saudável, porque ela de fato é mais cara que junk food. E daí o pessoal acabava comendo porcaria. Por isso que a maioria das pessoas mais carentes, assim, que eu conhecia, as pessoas eram super obesas, sabe? Eu acho que de tanto comer porcaria, porque não tem grana pra poder comer uma comida de qualidade. Isso pra gente aqui no Brasil é utópico, porque
a comida mais barata é a comida que é saudável. E isso é muito alienígena, assim, pra quem vai pra fora e vê que o pessoal mais pobre tá com problema de obesidade porque ele só tem grana pra comer a comida lixo, sabe? Isso. É que chega a ser absurdo, né? Você paga, sei lá, R$1,50 um sanduíche. Cara, você fica... Você compra 5 sanduíches, você mata a sua fome e não vai à falência. Sim. É diferente. É punk. Tá, mas além de comida, teve mais alguma coisa, assim, no começo de adaptação? Talvez de localização, de rotina? Era o frio. O frio, né? Ah, chegamos no ponto que eu queria. Porque não incomoda tanto o Igor, mas ter 6 meses de inverno, 6 meses com neve, em um certo momento enche o saco. Ah, que Mas sono. eu devo dizer que aqui eu sinto menos frio que no Brasil, porque no Brasil, tipo, você sente frio em casa. Aqui você não sente frio sim, em casa, sim. nem Verdade, dentro da sala de verdade. aula, nem nada. Tipo, ônibus é aquecido, tudo é aquecido. É todo ambiente, ele é preparado para o frio. Porque se não for, tu morre, né? Pô, no Brasil eu tinha É verdade. aula e você tinha que ficar de casaco, morrendo de frio, tomando lá o chimarrão, porque tá frio na A sala. mão, uma Aqui pedra que não dava pra escrever. Aqui isso jamais vai acontecer. Aqui é tudo muito preparado. Tipo, o ônibus tem aquecimento, tem ponto de ônibus fechadinho, tem toda essa questão pra você realmente sair da sua casa, pega o seu ônibus ou pega o seu metrô e vai pra onde você tem que ir e não ficar em contato com o exterior. Porque se você ficar... Aqui só é quente quando cara, lota ruim. o busão. Exatamente. Aqui a gente tem bastante calor humano no busão, tem 130 pessoas dentro do ônibus, aí ninguém Eu fica com pegava sempre frio. pelas 6 horas, que eu não passava. É verdade. Pensar pelo lado bom é politicamente correto. Sabe que eu não gostava muito desse fator calefação dentro dos ônibus, porque quando eu saí, eu cheguei a pegar um inverno de menos 35 graus. Meu E Deus. daí quando eu saí de dentro de casa, eu tava super agasalhado para enfrentar o frio. Só que aí quando eu chegava dentro do ônibus, eu começava a ficar com calor, porque é um ambiente que tem calefação e eu tava cheio de roupa. Então, eu preferia que fosse frio no ônibus. Às vezes eu ia andando. Nunca morou em Porto Alegre. Agora tá. Começa o dia, tá 2 graus, chega meio-dia, tá 35. Mas eu acho que isso é algo que você acostuma. Eu acostumo, né? Como já tô aqui há 3 anos e realmente não ligo pro frio, eu só coloco uma jaqueta e vou pegar o ônibus e chego no ônibus e eu tiro a jaqueta. Eu já nem ligo mais. Mas por causa disso, a moda de vocês é bem limitada aí no Canadá, né? Porque, por exemplo, a gente aqui no Rio Grande do Sul... Preocupações. A gente no Rio Grande do Sul, como de manhã tá 2 graus, meio-dia tá 35, a gente sai de casa de sobretudo e regata, né? E o chinelo por dentro do tênis, né? Eu lembrei daquelas calças que pela altura do joelho tu transformava em bermuda. Era uma calça capri. Eu quero muito comprar uma calça dessa. Eu não sei por que a moda matou aquilo, cara. Era muito útil, velho. Aquela calça é a calça mais útil da história da Terra. E como é que foi a questão da adaptação de rotina, de horário de aula, essas coisas? Foi tranquilo por aí? O fuso não é tanto ali. O fuso agora, por exemplo, tá 1 hora ou 2. É? 1 hora. 1 hora não é nada, né? É o tempo que eu perco procrastinando. Quando tinha horário de verão, ficava 2 horas, né? Mas agora tá... Mas chega num período que a gente fica 3 horas de diferença, agora eu tô só 1 hora. E a saudade da família, como é que fica? Aí isso é complicado, porque a gente morou tanto tempo longe de casa que a gente tá meio que acostumado, assim, a ver a família pouco. Porque a gente é de São Paulo, mas a gente fez nossa graduação em Pelotas. Então a gente só ia pra visitar a família 2 vezes por ano. Então, Agora é uma. Agora é uma, isso. mas... Mas vocês já vieram pro Brasil depois que foram pro Canadá pra visitar a família? Já, eu fui pro Brasil agora em maio. Bacana. Esse período você escolhe aleatório ou é quando tem folga? Como é que funciona? Pra vir pra cá? Eu, como estudante de pós-graduação, tenho bastante flexibilidade aqui, cara. A gente não tem um horário a seguir, a gente não tem que trabalhar 8 horas por dia, a gente não tem que ficar batendo carteira, digamos assim. É recomendado 8 horas por dia, né? Sim, Mas a gente não cumpre exatamente. Denúncia. Bom, na real, eu sou... É recomendado. Não é nem aconselhável, sabe? É recomendado. É uma coisa que o professor espera que você trabalhe 8 horas por dia, em média. Não, mas depende também, varia do orientador. Porque, por exemplo, o meu orientador, ele fala, o trabalho é seu, você faz o que você quiser. Você tem 4 anos pra acabar. Se você quiser trabalhar 20 horas por dia e acabar em 2, bom, boa sorte. Bom, boa sorte, não vou te ajudar também. Faz o que tu quiser da tua vida. Morre, diabo. Mas é bem flexível, assim. Por exemplo, eu fui pro Brasil, eu só falei com o orientador que tava indo, ele falou, tá bom, aproveita. Boa sorte. Não, Simples. Não é assim. O certo é você perguntar ao professor se ele aceita que você vai passar um tempo fora.
Você vai conversar. Porque, como estudante aqui, a gente tem direito a, oficialmente, um mês de férias, algo assim. Então, um mês de férias, o seu professor vai te deixar ficar fora, ele não pode reclamar de nada. Só você tem que avisar com antecedência, falar, tipo, eu não vou ter nenhum experimento pra fazer, eu não vou ter aula durante esse período, eu estou indo pro Brasil, tudo bem? Aí ele vai dizer sim ou não. Eu não compraria uma passagem sem avisar meu professor. Mas a gente não tem um mês certo pra sair. É só você conversar com o seu orientador aqui. Mais flexível. Você pode ir em qualquer época do ano. É bem mais flexível. Legal. E no começo você segue umas aulas, né? Mesmo doutorado, do primeiro ou do segundo semestre, tem que fazer umas aulas, no mestrado tem que fazer um pouco mais. Então, se você estiver tendo aula, não dá pra ir, né? Eu queria saber o que vocês sacariam, assim, como ponto positivo e negativo de morar no Canadá. Positivo, segurança. Sem dúvida. Negativo, frio. E você, Igor? Eu destacaria também que o ponto positivo de vir pra cá é realmente a segurança. Que é disparado, não tem comparação. O que a gente sente aqui, o sentimento que a gente tem de morar aqui do que morar no Brasil. Eu sei exatamente o que vocês estão sentindo. Não é uma questão de tu saber que é seguro, é uma questão cultural que ela meio que tu passa a viver uma vida diferente, porque não é aquilo de tu saber que é seguro, é aquilo de tu sair de casa, tu nem para pra pensar se é seguro ou não, tu simplesmente sai mexendo no teu celular sem medo nenhum de alguém passar correndo e roubar teu celular ou tu ser abordado por alguém armado, alguma coisa Exatamente. assim. É uma mudança de vida muito grande, né? Você nem pensa nisso. Exatamente. É implícito, né? É automático, assim, você não fica parando pra pensar e cogitar questões de segurança. Nossa. Eu não fico olhando gente à noite e falo, putz, tem que atravessar o lado da rua porque esse cara vai me assaltar. E ponto negativo? Rapaz, eu não sei, não vejo nenhum ponto negativo. Eu odeio o calor daqui. Vocês são um casal bem interessante, né? Uma outra tem um calor. Dois lados de uma moeda. Casal clássico. Mas eu tenho que confessar que o verão daqui é intenso. As pessoas falam que, nossa, no Canadá não deve fazer calor, mas a gente tem menos 40 graus no inverno, mas no verão também pode fazer 40. Nossa! E é um 40 que não é legal. Eu vou pegar minha lista e riscar o Canadá dos lugares que eu quero ir na vida. Mas é que assim, né, 40 pra vocês aí tá intenso, pra gente é segunda-feira, né? Cara, mas é aquele calor úmido, cara. É horrível. Tipo, o calor daqui, penúltimo verão de 2017. Do ano passado foi ruim. Esse ano não foi tanto. Mas aí vocês têm ar-condicionado, tem tudo também, né? Eu não tenho, não. Tem. Na faculdade tem e tal, mas... Isso, vai ficar bem bom. Liga a calefação no -1. Manda inverter. Inverte a polaridade, vai dar certo. E lembra que os prédios aqui são feitos pra deixar o calor dentro do prédio, não pra sair. Então é o inferno. Sim, com certeza, né? Tem a contrapartida. É que fizeram no inverno, não pensaram no calor. Meu Deus, cara. Ai, peraí, posso falar? Mas todo mundo fala que é muito seguro roubar minha bike aqui. Só não é. Olha só, revelações. Parece que o mercado de roubo de bicicleta é bem grande. Tá, mas aí como é que foi o lance do roubo da bicicleta? Eu não tinha um cadeado, aquela cordinha pra prender a bicicleta tão boa. E um dia eu fui pegar minha bike de manhã e não tava mais lá. Simples. Eu também já tive uma bike roubada, então... Tem muita gente que prefere levar pra dentro de casa, mas eu tinha preguiça e tal. Então dá pra deixar na rua, só que tem que investir num cadeado bom. E um cadeado bom pode até ser caro. Dá pra deixar na rua, só que o pessoal vai levar. Não, você tem que escolher bem no lugar, escolher bem o poste e tal, e ter um cadeado caro. Um cadeado o pessoal leva o poste do Brasil, mas tudo bem. O pessoal leva o poste e vende alumínio, né, mano? Não, mas sério, eu vi história de quem prendeu a bicicleta num poste pequeno e ergueram a bicicleta, tipo, tiraram a placa de cima do poste. A gente ri, mas não devia, cara. Isso é muito triste, cara. A gente ri, mas não devia. Não é certo, gente, não é certo. Mas tem um vídeo desse cara roubando a bicicleta, é hilário. O cara tirando a plaquinha na parte de cima, todo o sofrimento pra tirar a bike pelo lado de cima. Aí vai sair de bike, escapa a correia, né? Não, cara. Vai lá e devolve a bike e bota um papelzinho escrito sorry. Não, mas eu tenho um amigo meu que ele ficava bêbado quando a gente tava no intercâmbio, que eu não vou citar o nome dele aqui pela surpresa até. Meu Deus. Com certeza. Cara, que ele tinha uma loucura que ele tinha que achar um cone na rua e levar pra casa. Esses cones de trânsito. Então, cara, chegou no final do intercâmbio, o quarto dele parecia, sei lá, um depósito do Detran, sabe?
Ah, não, Tanto cara. cone que eu falei, cara, como é que tu vai devolver isso daí agora? Porque tu tem que devolver, né? Senão tu vai se encontrar isso aqui dentro, tu vai ser preso. Foi muito louco, velho. Bom, pessoal, seguinte, em relação à língua, né? Como foi a relação de vocês com a língua, no caso, o francês ou o inglês, assim, se vocês já tinham, né, uma boa fluência, se vocês foram melhorando, como é que foi essa relação com vocês? Bom, pra falar pro meu caso, eu já tinha morado 1 ano e meio fora, já tinha morado em Montreal, então meu inglês era, não vou dizer proficiente, mas era suficiente pra me virar. Mas você sempre sente um pouco de dificuldade, né? Tem umas coisas que você não consegue se expressar, sei lá, The books on the falta palavra, Sim, fazer sim, piada, sim, não sim, fica sim. piada, não fica boa, e você fica com cara de idiota. Ah, mas então eu também não sei o português, então. É Se a piada ficar ruim porque eu não E- sabe a língua, eu já sei onde tá meu problema. Te matricula em umas aulas de português, Choy. Vai ter que ter. Mas aqui tem muita gente de fora também, né? Então, O brasileiro às sempre se vezes dá encontra. aquele alívio. Cara, não é nem tanto brasileiro. A cidade onde eu moro não tem tanto brasileiro, mas tem muito chinês, tem muito indiano. Então, você acaba se falar, tá, falo mal, mas tem muita gente aqui também que não tá conseguindo falar e... Eu já sabia falar bem francês, então... lembrando que Montreal é uma cidade bilíngue, então tem gente que mora aqui e só fala francês, tem gente que mora e só fala inglês, dá pra fazer qualquer um dos dois. Então eu me virava mais no francês, mas fui aprimorando o inglês também. E, como o Igor falou, é chato que às vezes você quer fazer um comentário e você não sabe as expressões certas na outra língua. Tu acha que tem como a pessoa ir morar no Montreal sem saber falar francês? Ah, tem, com eu certeza. morei, eu não Tem sabia. nativo aqui que não fala. O lado oeste da ilha tem gente que passou a vida inteira morando em Montreal e não fala. Eu, pessoalmente, acho que é falta de esforço da pessoa, porque se você tá morando numa cidade bilíngue, né, só aproveita. Mas tem. E tem muito brasileiro que chega só falando inglês ou só falando francês e se vira. Dá pra viver a vida inteira em Montreal só falando um deles. Mas, se você quer aumentar suas chances de emprego, tudo, é melhor falar as duas. Mas, por exemplo, se vai procurar em coisa na área de game, informática, o povo não se importa com francês. É óbvio que só vai usar inglês no seu trabalho. Então, depende da área. Mas, por exemplo, se você vai trabalhar no comércio e, bom, vai tratar cliente, tem que saber falar francês, né? Daria. E como funciona assim? Como é que funciona? Como é que tem lugar que fala tal Ah, língua? a língua oficial é mais francesa. Então, por exemplo, no metrô, tipo, a vozinha lá falando próxima estação, é tudo em francês. Mas Já não ia quase conseguir todo sair mundo da fala cidade. inglês. Não, mas é engraçado você ver até Ia achar um apartamento no mesmo lugar que eu... pra não precisar pegar o metrô. Não, você vê até quando tem uma pane do metrô e tem gente, obviamente, que não fala francês no metrô, e aí você vê os anglófonos perguntando, tipo, tá, o que a pessoinha falou no microfone pra eu saber? Então, o povo se ajuda. Cara, Um ajuda o outro. me senti muito assim. nessa situação. Tem que perguntar, Mas ué. aí, Cecília, tu considera o teu francês melhor que o teu inglês, né? Sim. A Cecília tem uma relação, não sei se pode contar pra gente aqui, com o francês, né? Praticamente foi alfabetizado com o francês, né? Ah, tá, toda a história. Bom, eu nasci na França. Tenta que Aquela lá longa vem história. história. Já contou 150 vezes a história, né? Falando rapidinho, eu nasci na França, aí quando eu tinha 8 anos a minha família mudou pro Brasil. Só que aí não era prevista essa mudança, então na França a gente não falava português porque meus pais consideravam que não era útil, porque lá todo mundo sabe que francês às vezes é meio preconceituoso, então seria melhor que os filhos só falassem francês. E aí, quando mudou pro Brasil, eu não sabia nada de português. E aí, a regra mudou em casa. Eu falei, era só português. E aí, anos depois, óbvio que eu esqueci o francês. Esqueci bastante. E eu tentei reaprender o francês, mesmo que fosse minha língua materna, quando eu tava na faculdade. Eu peguei umas aulinhas e tal, e foi voltando aos poucos, né? Porque, como dizem, tava lá no fundinho do cérebro. Aí, logo veio o intercâmbio, em 2013, aí eu vim com o francês, e o francês voltou a ficar bem fluente. Mas eu nunca dei bola pro inglês, eu tinha certa birra com o inglês. Né? Francesa, birra com inglês. Tá. Acontece. É que quem fala francês tem dificuldade de falar o R do inglês. E até hoje eu falo inglês e as pessoas acham que eu sou francesa porque sai muito R bizarro do francês. Mas então, isso aí. O francês, óbvio, é mais fácil pra mim. Mas eu tô me esforçando no inglês, tá indo bem. E como eu moro em Montreal e por mais que eu esteja numa faculdade francófona, meus amigos são anglófonos, eu fiz
amizade com um colombiano e outra menina dos Estados Unidos, então eu falo inglês com eles. Muito bacana eles isso. não gostam de falar francês. Isso acontece muito aqui, que dependendo do seu grupo de amigos, você vai se adaptar ao que eles estão falando. Então você pode ter um grupo de amigo anglófono, um outro grupo de amigo francófono, e assim vai. Tem muito estrangeiro em Montreal. Você acha mais gente de fora que gente daqui mesmo. Ou mais a metade. Na faculdade, eu diria que metade dos estudantes são de fora. É muita gente fora. Eu diria que mais. Geralmente esse ambiente de universidade tem bastante estrangeiro, né? Eu acho que é onde mais tem, na verdade. Mas mesmo na rua, tem muito asiático, indiano, africano, tem tudo. Aqui não existe isso, fala, tal pessoinha parece canadense. Não, gente, isso não existe. Ninguém parece canadense. Canadense é tudo uma mistureba. É como brasileiro. Isso é verdade mesmo. Canadense puro, assim, sei lá. Nem sei se dá pra usar essa palavra. Mas, bom, esse negócio de língua que é interessante é que, assim, Quebec, ele é um estado meio que parecido com o Rio Grande do Sul. Você já deve ter ouvido falar que ele é meio separatista e tem uma cultura bem diferente do resto. Então, quando você tá indo, por exemplo, do estado que tá ao lado do Quebec, indo pra Quebec, quando você tá na rua, na estrada, todas as placas são, tipo, bilíngue. Então, tem escrito em inglês e francês. Quando você tá indo de Ontário pra Quebec, a ordem é inglês primeiro e francês depois. Quando você tá vindo de Quebec pra Ontário, é francês primeiro e inglês depois. Então, tipo, eles têm muita birra com isso. Esse é o nível de birra que eles têm. Parece violento, cara. Violento. Te cuida na rua. Não, mas existe coisa violenta mesmo. Tem gente brigando, falando... Porque qualquer loja que você chega, a pessoa já começa te atendendo com bonjour, hi. E já tem projeto de lei pra abolir o bonjour, hi, que é pra ser só bonjour, porque tem que preservar a língua francesa. Senão a língua francesa vai morrer no estado. Parece um golpe do Street Fighter, né, mano? Bonjour, hi! Bonjour. Do lado Hadouken, bonjour, hi! Eu acho impressionante a nossa habilidade de estragar qualquer assunto. Parabéns aí, time. Olha, fale por vocês, porque eu e o Baldur somos umas pessoas. Ai, te catar. A gente só contribui positivamente aqui nesse podcast. Tem que ficar correndo atrás do prejuízo que o Tiamat e o Aldabonera trazem. Tamo junto aí, Aldabonera. É nóis, tia. Mas, enfim... O que vocês fazem aí quando vocês não estão dentro da universidade trabalhando no projeto nas horas de lazer? O que tem de bacana em cinema, parques? O que vocês já fizeram de legal aí na parte de lazer mesmo, de atividades? Turismo, talvez? Nossa. Bom, eu moro numa cidade muito pequena. Nenhuma, então, né? Não tem muita coisa. Dorme. Ele dorme. Joga videogame. Não, gente, ele vem pra Montreal todo fim de semana. Que bonitinho. Entendemos o que acontece, então, nas horas de lazer. Ele viajando, assistindo Netflix no celular. 3 horas no trem, assistindo sério. Não, mas, por exemplo, em Ontário, que é a província onde eu moro, tem bastante parque nacional. É cheio de lago lá, então... Eu já fui pra alguns ali na região perto da minha cidade, onde dá pra fazer uma trilha legal, que tem aquelas vistas bonitas. Dá pra fazer bastante camping. A gente já fez. Camping. A gente já foi pra camping. Querendo ou não, tem praia aqui também, então no verão é uma maravilha. Tem praia, gente. O verão vale a pena ir, sabe? Vai estar calor, é gostoso ir pra praia. Não, se você falou que vai estar calor, pra mim já não vale a pena ir. Já. Não gosto do calor. O pior é que fica muito estranho, né? Tu pensa assim, que vontade de ir numa praia. Vou no Canadá. Tipo, parece muito improvável, né? Parece esquisito, mas é. Na atividade de lazer, além de tu ir visitar a Cecília, o que mais faz da tua vida? Cara, a vida nossa aqui é igual como se vocês aí do Brasil, a gente faz as mesmas então coisas. Nem vou. Eu achei que ia ser melhor. A bicicleta é roubada igual, cara. Não tem diferença. Tem feijão igual, rouba a bicicleta igual. E é isso aí. A única diferença é que você não fica com medo de morrer no caminho da coisa que você tem que fazer, então. Mas é bom perder o medo da morte, cara. Cara, isso todo dia. É bom ter criado no ódio. Falado no ódio, então nada te afeta. Mas é... Não, dá pra fazer um monte de coisa aqui. Tipo, Montreal tem atividades todo fim de semana. Todo fim de semana tá rolando alguma coisa. Tem circo na rua, tem festival de comida chinesa na rua, festival de comida do leste europeu. Sempre tem muita coisa rolando. Tipo, tem piquenique cultural, cinema ao ar livre, isso é legal de fazer. Tem muita comida, porque tem comida do mundo inteiro. Isso tem, então é bastante comida. O pessoal come, viaja, vê filme e rouba a bicicleta, só.
É importante perceber que o Baldur frisou no roubo de bicicleta, né? Eu achei muito Se engraçado. ele for pro Canadá, a gente já sabe com o que ele vai trabalhar, né? Eu vou chegar lá e perguntar, tá, e quanto que a gente rouba uma bicicleta? Como é que faz pra roubar uma bicicleta? Tem que usar um pouquinho do que tá aprendendo no Brasil, né, mano? Isso, exato, claro. Mas é uma troca é um intercâmbio também, né, cara? Tá trocando informação profissional. Troca de cultura. Claro, claro. Intercâmbio cultural. Muito bom. Aqui também o pessoal faz bastante piquenique no parque, algo que no Brasil a gente não faz tanto, mas aqui, tipo, o grupo de amigos se reúne e vai fazer, dá pra fazer churrasco no parque, tem umas churrasqueirinhas no parque, a maioria dos parques tem. Olha aí. Parque Raiz. Parque Raiz, tem churrasqueira. É gostoso. Tem bastante parque espalhado na cidade, eles consideram isso muito importante. Mas o churrasco aí é em grelha, né? Não é que nem o churrasco gaúcho que a gente tem aqui, que praticamente bota um animal inteiro do lado de um buraco com Boa fogo. sorte levar um animal inteiro no parque. Fica estranho. Tá. O único animal no parque seria tipo Tiamat, se estivesse passeando lá. Só aceitamos um animal aqui, mano. É você ou o boi. Você falou dos parques em questão, e como que é, assim, a questão da comunidade, cuidado com os parques, a questão de limpeza, assim, como é que o pessoal é referente a isso? No Brasil a gente tem uma visão meio deturpada. Aqui é bem mais limpo que no Brasil, né? Tipo, as pessoas tentam preservar mais. Ninguém fica jogando tanto lixo no chão. Vê a diferença. É uma diferença cultural, não é nem de políticas de limpeza, mas é que o próprio povo, a mente do povo é de preservar o ambiente. Assim, uma coisa que muitas vezes a gente não tem aqui, por até uma questão cultural também, porque desde pequeno, muitas vezes, não tem aquele ensinamento que passa de pai para filho, de nunca jogar o lixo no chão, nunca fazer isso, nunca fazer aquilo, que aí é muito mais forte, né, eu acredito. Sim, imagina. Você não vai jogar lixo no parque e tal, porque você quer voltar ali no próximo fim de semana e aproveitar. Então não vai sujar o lugar que você quer voltar e quer que esteja bonitinho. Aqui no Brasil o pessoal pensa, vai ter um trouxa que limpa essa questão. Se eu não botar esse papel no chão, eu vou estar tirando o emprego do Gari. Essa é a pior, cara. Essa daí. Cara, Essa daí é pior, esse é o mano. pior. Devia ter uma licença pra esse pessoal apanhar, assim, tipo. Todo juntar. Esse é o pessoal que não limpa a bunda, tá ligado? Não, eu acho que esse tipo de diferença cultural, assim, é uma coisa extremamente bizarra, porque a gente vive uma era de informação. Tu tem toda a informação que tu quiser disponível a qualquer momento que tu quiser. E é esse pessoal que tá jogando lixo no chão, assim, precisa que alguém te diga desde que tu é criança, olha, não joga lixo no chão porque é errado, porque tu não consegue concluir isso sozinho com toda a informação acessível no mundo, sabe? Cara, assim, no fundo, são sempre pessoas que não acreditam que o mundo possa ser alguma coisa melhor, sabe? Pessoas que desacreditou em tudo, sabe? E é um gesto simples, aparentemente, mas é uma coisa que tem um grande impacto, né? Uma coisa bizarra mesmo. Eu notei isso quando ela falou dos fast food e tal, que eles se preocupam muito com a limpeza do lugar, que eles têm nojo disso. Eu reparei nisso também, que poderia ser diferente nisso. E eles são mais educados em tudo, tipo, no metrô as pessoas dão licença pra primeiro sair, quem tá dentro, pra depois entrar, sabe? Até no ônibus você espera as pessoas saírem pra depois entrar. Isso no Brasil eu vejo que é mais buvucado. E aqui quando você esbarra numa pessoa enquanto sem querer, tipo, vamos falar assim, desculpa, as pessoas são mais assim. Que te dão um murro se tu esbarra muito forte. No Brasil você esbarrar e começar tipo, o que você quer? Meio assim. O cara vai te dar um murro de propósito, assim, vai esbarrar de propósito só pra te dar um murro. É a lei do mais forte, cara. Já entrando nessa parte da questão da educação, eu quero fazer uma outra pergunta que até é motivo de zoeira com o Canadá, que o pessoal... Eu não entendo como isso pode ser uma zoeira, o pessoal ser extremamente educado, né? Como isso pode ser ruim. Então eu queria perguntar, é real, o pessoal é muito educado e pede desculpa por qualquer coisa? É tipo, nível de educação extremo, assim, que tudo é motivo pra pedir desculpa ou não? Como é que funciona? Cara, eles são muito politizados. Eles têm muito respeito pelo próximo. Essa questão de pedir desculpa, eu não diria que é verdade, mas qualquer gesto que possa ser pedido desculpa, eles vão pedir. Então, tipo, dar um exemplo de esbarrar, a pessoa vai se desculpar. Ou se, sei lá, você sem querer entrou na frente de outra pessoa, você pede desculpa. Tem coisas assim, sabe? Mas eu acho que a questão realmente do que a gente tava falando antes, da cultura. A cultura deles é uma cultura de respeito. Então você espera que eles falem. Mas falem esse assim. tipo de coisa tu espera que qualquer pessoa no mundo faça, né? Pois barrou numa pessoa sem querer, pede desculpa, sabe? Tipo... Mas é estranho isso, porque a gente veio do Brasil e no Brasil a gente não via isso. Era muito diferente. Daí quando a gente tá aqui agora, a gente vê como as pessoas tratam umas às outras e você vê, não é difícil, sabe? Tipo, dizer bom dia pro motorista do ônibus.
Isso é algo que se faz aqui. Tem que dizer bom dia. Você agradece quando... Sim, porque pra eles é completamente estranho a pessoa não ser tão educada quanto eles, né? Sim, mas é um... Se espera educação. Não é um gesto absurdo, né? Não é um gesto que, tipo, nossa, acabou de ver uma pessoa, tá usando um serviço que depende dela, tu podia olhar pra pessoa e falar bom dia, né? Só não arranca nenhum pedaço, não parece um negócio muito absurdo. Sim, eu lembro que logo quando eu voltei pro Brasil, eu fui pegar um bus aqui. Quando eu fui descer, eu gritei pro motorista obrigado. E o pessoal ficou me olhando muito estranho. Porque eu agradeci o motorista na hora que eu desci. Pois é essa questão de diferença que tem, assim, sabe? Pra gente é comum agora. Você sai do bus, você fala obrigado, você agradece. E aí no Brasil, se você fala, todo mundo vai te olhar muito estranho, vão te achar muito bizarro. Apesar de ser, tipo, um gesto muito simples. Olha, ele é educado. Mas aqui também, por outro lado, eu acho que às vezes é exagerado. Tipo, você vai passar num caixa e a pessoa fala, oi, tudo bem? Tá, não precisa do tudo bem, tudo isso. É muito... No Brasil é tipo, quer sacolinha, ó, CPF na nota? Exatamente. Aí, Só CPF na nota. Oi, CPF na nota. Precisa ser educado. No Brasil é crédito ou débito? Aqui... Vai usar o nosso cartão? O pessoal que mais conversa contigo no supermercado é o cara que quer vender o cartão de crédito do supermercado. É isso. E além dessa coisa, assim, de ser muito mais educado, o pessoal no Brasil ou em qualquer outro lugar, tem alguma outra diferença cultural, alguma coisa que o pessoal costuma fazer aí que não se vê muito no Brasil? Vamos dizer uma coisa que o Igor sempre repara. Aqui no Quebec as pessoas fumam muito. Muito mesmo. O quê? Muito mais que no Brasil. Porque Fumam o quê? tem muitos franceses. O Quebec fuma Olha pra bandeira, olha pra bandeira. Gente, mas inclusive fumam maconha aqui, Aí, sim, ó. porque maconha é liberado. Tem várias lojas vendendo. Qualquer Eu tenho pessoa uma na dúvida cidade pessoal pode ir lá quanto comprar. a isso. Como é que funciona a venda aí? Tem quantidade de grama? Como é que é? O da Bonero tá tirando passaporte, cara. Tá. Achei um lugar. Pô, da Bonero vai abrir uma lojinha de droga. Roubar O Balder vai bicicleta. roubar a bicicleta, eu vou capinar pátio. E o Troar vai tocar violão na praça. Só o Troá não vai sobreviver da atividade dele. Ou talvez eu vou fumar tudo. Mas eu não sei como é que funciona, mas eu sei que as únicas lojas, por enquanto, podem vender são as pertencentes ao governo. Você tem que fazer todo um cadastro, você vai lá e compra normalmente, mas eu não sei, tipo, o limite de... Deve ter quantas um gramas limite, você sim. pode. Deve ter um limite de por mês. Você não pode comprar tanto. Você não Mas pode sei morrer que de muita overdose. gente usa como coisa recreativa, tudo é Certo. normal. Tem muita gente fumando maconha na rua, você sente muito cheiro de maconha. Em festival, tipo, tem festival de jazz no centro, vai ter muita maconha. Isso é normal. A única diferença do Brasil é que não é liberado, né? Mas o pessoal É. também faz as E não outras é festival de atividades. jazz, é baile Mas funk. aqui você vai sentir muito mais cheiro que no Brasil. Tá bom. Tem bem mais gente fumando. É porque as pessoas não precisam se esconder. Sim. Exato, isso é exato. Exatamente. Aqui não fazem muito pô, questão tá. de se esconder também. Pois é. Mas alguns sim, aqui Mas não. acredito, aqui totalmente acredito. não. E como que o pessoal daí vê os brasileiros, assim, quando vocês chegaram, assim, a opinião deles, se eles tinham alguma opinião formada sobre vocês, como é que funciona, assim? Eles acham que brasileiro... Bom, não brasileiro, mas que o Brasil é o melhor país do mundo. E quando eu falo que eu saí do Brasil e vim pra cá, eles me olham com uma cara tipo, nossa, mas por que você fez isso? O Brasil é tão Meu maravilhoso. Deus. Faz sentido. O Brasil é ótimo. O que estraga é o brasileiro mesmo. O Brasil é fantástico. Nossa, a cara. quantidade de rage nesse episódio é muito grande. Não, mentira, mas eles ficam preocupados. Eles falam, nossa, mas a política realmente tá mal no Brasil, né? Tem muita gente querendo sair de lá agora. E bom, É isso. Tá mal agora, nos últimos 50 anos, assim. E antes também tava. Antes de descobrirem que tava bom. Agora parece que piorou. Ali pelo Segundo Império já tava ruim já. E daí depois só piorou. Só vem piorando. mas eles têm bastante uma imagem romântica do Brasil, de o país tropical com samba e comida Abençoado boa, por tudo. Deus, Eles... bonito por natureza, mas que beleza. Mas eu não sei se eles têm uma opinião formada sobre o brasileiro. Eu acho que eles veem a gente como muito receptivo, assim. Nunca tem preconceito falar, nossa, você é brasileiro, ninguém espera nada. Eles têm uma visão boa do povo brasileiro. Eles só esperam que o brasileiro seja muito simpático, muito feliz e tudo isso. É a imagem que o brasileiro mostra lá pro mundo. Bacana isso aí, pelo menos um traço positivo aí, né? Porque a gente nunca sabe como é que tá a nossa percepção por outros países, né? O brasileiro em si, ele esculhamba muito o próprio país, né? O brasileiro em si, ele critica muito o próprio país. Muitas vezes com razão, mas... O brasileiro é uma fábrica de mimimi, cara.
Não, mas a minha percepção, eu acho que o brasileiro muitas vezes é o maior hater do Brasil, porque ele tá odiando muito mais o próprio país do que... Talvez porque ele more no país e ele conviva todos os dias com as notícias da política e veja todos os dias as decisões erradas sendo tomadas, né? Talvez por isso. E também a gente tá falando de estereótipo baseado em coisas que são bem populares, né? Tipo, que a gente foi pensar um país agora aleatório e pensar, tipo, como você acha que essas pessoas são? Pensando no estereótipo da pessoa, né? O que tu acha do povo da Moldávia? Eu sabia que existia, né? O povo da Moldávia. Pois é. O que você acha do povo da Moldávia? É falso? Cara, eu conheço 5 países. Assim, tipo, de nome só. Mais que isso, não. Mas fiquem tranquilos, o brasileiro é bem visto lá fora. Ele é visto, eles têm a imagem de que o brasileiro vai ser uma pessoa alegre, simpática, trabalhador, esforçado. Isso é bom. Nossa, muito bom. Bacana. Por favor, não estraguem essa imagem se virem pra cá. É isso aí que eu acho bacana. O brasileiro, os outros países, geralmente, ele tem a fama, pelo menos no ambiente de trabalho dele ser unstoppable, né? Porque, por exemplo, imagina que teu cargo é prender botões em uma camiseta, numa fábrica. Digamos, um pensamento bem bobo, assim. Mas aí tu vai lá e tu prende botões numa camiseta. E daí, o cargo, o que acontece antes de ti, tá? Porque acontece que, sei lá, costurar a camiseta, estragou, e daí não tá chegando os botões em ti pra tu prender. O pessoal geralmente pega, não, vou parar, vou ficar sentado aqui, vou ficar esperando. O brasileiro, não, isso aqui tem que andar. Ele vai lá e começa ele mesmo a costurar, então o brasileiro, ele se vira pra fazer get the things done, né? Get the job done. Então, por isso que ele tem bastante essa visão de unstoppable, assim, de não parar, não deixar a máquina parar de rodar, mesmo que não seja mais função dele. Né? Mesmo que seja no jeitinho brasileiro, ainda vai a metodologia criativa brasileira de resolução de problemas. Nem que seja na gambiarra, mas fácil. Exatamente. A maior qualidade do brasileiro é o jeitinho brasileiro. É a versatilidade. Isso aí é o que nos faz. E como é que é, tipo, a intimidade que tem entre as pessoas, assim, sabe? Tem alguns países que parece que as pessoas ficam menos íntimas, menos em laços de amizade. Como é que tem muita diferença de como funciona aqui no Brasil, como é no Canadá? As pessoas, elas não são tão dadas como o brasileiro é, sabe? O brasileiro é dado. Que ninguém te convida pra ir na casa rápido igual o brasileiro, sabe? Você não vai conhecer a pessoa, ela não vai te convidar pra ir tomar um cafezinho. Não se abraçam também por qualquer motivo, essas coisas. Não participo do morgia. O brasileiro dá um dedo pra abraçar, né? Não, aqui não rola isso. Tipo, bem, sei lá, aperto de mão no máximo. Aqui tu chega, por exemplo, na rua, pedir informação, já bota a mão no ombro. Não. Isso, já se abraça. Já se abraça, já chama de irmão, meu já companheiro. Já convida pra um café em casa. Já vai escutar um samba. Não sei onde é que vocês estão morando, mano. Não é onde eu moro. Tu não sai muito de casa, Tiamat. Pode ser. Faz essa experiência. Mas tu já olhou pra ti na rua, Tiamat? O cara que queria te abraçar. O cara quer não ser assaltado, né, mano? Exato. O cara que queria te abraçar é só pra não te ver mesmo. Obrigado. Tiamat é um dragão, né, meu? Adoro essa minha equipe aqui, me sinto querido e agraciado por eles. Obrigado por chamar de equipe. Bom, vamos lá, galerinha. Eu tenho só um dia pra visitar o Canadá e conhecer o Canadá em um dia. O que vocês recomendariam pra eu ter uma experiência cultural digna de alguém pra conhecer o Canadá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar e tomar um maple syrup nos Alpes, não sei. Nossa. Vai pra Quebec? Eu vou fumar um beck no Quebec. Quebec. Vou roubar um Quebec. Roubar uma bike, né? Mas bom, se estiver falando do Canadá inteiro... exatamente, eu acho que generalizar. É que o lugar mais famoso do Canadá é as Montanhas Rochosas, né? Pro oeste. Apesar de eu nunca ter ido lá, dizem que representa bastante... Tipo, é uma paisagem bem conhecida daqui. Mas se for pra parte local, assim... Em Quebec mesmo tem uns passeios que chama Cabana Sucre. Ou tipo Sugar Shack. Mas isso no inverno, eu diria. É que é no inverno, mas é que é a colheita do maple syrup. E aí você vai lá, você vai ver tipo, como é que faz a colheita do maple syrup. Daí tem meio que um brunch com tudo feito de maple syrup. Que legal. Feijão de maple syrup, presunto de maple syrup. E é bem cultural deles assim. É realmente como os canadenses daqui de Quebec, eles vão começar umas tradições. Eu acho bem legal esse passeio, mas ia ser no inverno e ia estar bem frio. Então tem que tomar cuidado. Sim. Eu também acho legal, mas se é pra conhecer essa parte, eu iria pra Quebec City, a cidade.
Que lá tem um centro muito bonitinho que o povo diz que parece bem europeu, mas é uma cidade bem antiga, dependendo do dia, né? Eu sei que no verão tem, por exemplo, o Cirque du Soleil, que faz apresentação grátis lá, porque vem dali, é original dali. Isso é muito legal. Acho que em nenhum lugar do mundo você vai ver esse pessoal do Cirque du Soleil se apresentando grátis. Sim, na praça. A experiência mais canadense, assim, seria mais por essa região mesmo. Porque nas outras cidades já tá bem americanizado, eu diria. Mas peraí, aí a gente tá falando da parte... Quebec é considerado Canadá francês, né? Então, sim, é mais isso. Canadá, muita gente adora Vancouver, né? É outra área que a gente não conhece. Agora eu fiquei curioso também, não é no Canadá que tem uma região que não fica à noite? Uau! Tudo perto do Polo Norte vai ter dia que não fica à noite, né? Vai ter pelo menos alguns dias. E é o contrário também, né? Tem dias que fica só escuro, né? Tem dias que fica só escuro, é ótimo, mas tem. Tem um nome pra isso, cara? Sim. Esqueci o nome. Muito contributivo. Mas acho que é muito difícil chegar lá. Tô maneiro. Tem um nome pra isso. Não sabe, pesquisa em Google aí, fiel. Desculpa, cara. Não, mas a gente nem tá tão no polo, assim. A gente tá bem mais pra cima do bem Brasil. leste, né? Mas no verão, a gente tá... Isso, bem no leste. Só que pra gente, no verão, já o dia amanhece 5 da manhã e o sol se põe às 9h30. Então o dia já é bem longo. E a mesma coisa pro inverno, o dia é bem curto. O sol nasce às 8h30 e se põe às 4. Nem 8, eu diria. Nasce às 9, 3h30 tá ficando escuro. Então... Sol da meia-noite. Já é o suficiente, né? Não precisa de menos que isso de luz solar. Vocês queriam, 24 horas no escuro? Eu acho muito bom, utilizamente também o horário de verão, porque tem essa sensação de prolongamento, eu prefiro também. Você prefere prolongar a noite ou o dia? O dia? Eu prefiro a noite, eu sou totalmente noturno. Eu acho que tanto faz, pra... Tanto que tem a bicicleta, né? Olha aí. Se liga, né? Que tem um cara que ri, que na verdade é uma chaleira que fica piscando. Escuta, Preci. Ele não consegue parar, né? Risada oficial do Dragão Careca. Minha barriga. Muito bem, gente. Acho que é isso, né? Tem mais alguma pergunta? Tem um monte, né? Mas aí a gente vai... Vou ficar até amanhã aqui. Não, o detalhe é o seguinte, em off, né? Mas a Cecília e o Igor estão sendo as cobaias do quadro pra ver como é que vai ser a estrutura e o que funciona, o que não funciona, pra gente seguir aí. Muito legal isso. Vocês estão sendo nossas cobaias. Desculpa. Isso é um pedido de desculpas. Não sei se vocês entenderam. Isso é pra dizer só que a verba que a gente dá pra eles é mais baixa, né? Por serem cobaias. É verdade, né? Vocês vão ganhar 5% das ações do Dragão Careca. Eu daria 10. Quanto é que é 5% de zero aí? Eu realmente pensei que a gente tava no negativo, Tomate. É verdade, né? Esqueci de calcular. Depois a gente manda a conta pra vocês nos apoiarem. Então cada um de vocês tá devendo R$100 pra gente, hein? Aqui é Troá, o Bardo, e eu quero agradecer a sua visita. Encerramos aqui mais uma aventura. Convido você agora a nos encontrar em outros mundos. Entre em dragãocareca.netlify.com e descubra. No YouTube, Spotify e Facebook, busque por Dragão Careca. Até a próxima!